Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados de Deus, encerrando esse mês de agosto, que é o mês vocacional, mês em que nós já rezamos pelas vocações ordenadas, os diáconos, os padres, os bispos, já rezamos pelas vocações familiares, no final de semana em que celebramos o Dia dos Pais, rezamos pelas vocações religiosas na última semana, e nessa semana agora que encerra o mês de agosto, nós rezamos pelas vocações leigas. Celebramos hoje o Dia do Catequista, que é um ministério muito especial da igreja. Os catequistas ajudam a anunciar, a evangelizar, mas celebrando o Dia do Catequista, nós celebramos a missão de todos os leigos na igreja. Todas as pessoas que não são ordenadas, todos aqueles que não são padre, nem diácono, nem bispo, que não são freira ou frei e que colaboram na igreja, os ministros da comunhão, o pessoal da liturgia, a galera do grupo de jovens, os músicos, os coroinhas, quem varre a igreja, quem arruma o jardim, todas as pessoas que colaboram na igreja, os leigos e leigas, hoje nós colocamos diante do altar do Senhor. E é precisamente nesse dia em que nós celebramos o Dia do Leigo, o Dia do Catequista, em que Jesus faz essa pergunta: quem sou eu para você? Jesus caminhou com os seus discípulos por 3 anos, e aí ele faz uma espécie de uma prova para saber, quer saber. Ele andou por aquela região todinha, falando do reino dos céus, falando de Deus Todo-Poderoso, falando de si, ele como cumprimento da promessa, Jesus o Redentor, e agora ele quer saber se as pessoas entenderam. E aí ele pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? E daí os discípulos trazem aquelas respostas que não agradam a Jesus. Jesus ouve, mas não fica satisfeito, porque há uma confusão. Alguns dizem que Jesus é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, um profeta. Jesus fica triste, porque essas respostas são respostas de senso comum, são respostas de pessoas que ouviram falar de Jesus, mas que ainda não experimentaram, não conheceram Jesus. São aquelas respostas que nós damos, ou que talvez nós já ouvimos de alguém, né? É muito comum que qualquer pessoa se meta a falar da igreja ou falar de Jesus. Qualquer pessoa que nunca estudou um documento da igreja se atreve a falar sobre a doutrina da igreja, por exemplo.
Pessoas que nunca leram um documento sobre doutrina social da igreja, falam, por que a igreja não vende os bens para dar aos pobres? Pessoas que nunca leram um documento sobre os sacramentos, falam, por que tem que fazer preparação para batizar? Cada um tem a sua opinião sobre a Deus, sobre Jesus, sobre Maria, sobre a igreja. Gente que nunca se colocou diante do Senhor, mas quer opinar. E aí muitas pessoas vão tendo esse conhecimento de senso comum. E naquela época de Jesus, era inclusive uma das coisas que as pessoas pensavam, que Jesus viria como um grande profeta. Por isso é que eles falam essas coisas aqui. Mas Jesus fica triste com a resposta, não se satisfaz com aquele conhecimento a respeito dele, aquele conhecimento raso, de pessoas que não fizeram experiência, e dele pergunta para os discípulos, para aqueles que estiveram com ele, que andaram com ele, que viram os milagres que ele já tinha feito naquele momento, que ouviram os ensinamentos dele, que estiveram à mesa com ele. Ele pergunta, apontando para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus apontasse o dedo na sua direção, agora, nesse momento, e perguntasse, quem você diz que eu sou? Qual a resposta você daria para Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é a diferença que Jesus faz na sua vida? Como você consegue viver uma semana que você não participa da missa, por exemplo? Como você faz, se por algum motivo você não conseguir 10 minutinhos para a sua oração diária, para a sua reflexão? Quando Jesus perguntou, Simão Pedro se atreveu, se colocou na frente. Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu te reconheço, eu caminhei contigo, eu estive contigo à mesa, eu fiz a experiência da tua companhia. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus se alegra e Jesus diz, olha, bem-aventurado és tu, porque não foi homem algum quem te revelou isso, mas o próprio Pai. Jesus está dizendo, esse é um conhecimento que não vem do senso comum. Esse é um conhecimento que não vem de pessoas falarem, não foi um outro homem, não foi alguém que te falou, foi você quem experimentou. Quantos de nós já fizemos essa experiência e podemos dizer, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador? Para quantos de nós o Senhor diria, feliz és tu, porque foi o próprio Deus quem te revelou? A nossa experiência com Deus é o nosso contato diário, é a nossa intimidade como os discípulos, é o nosso andar com Jesus, é o nosso estar à mesa com Jesus, é o nosso deitar com Jesus, é o nosso levantar com Jesus, é o nosso sentir falta, é a nossa intimidade com o Senhor. É isso que vai dar para a gente esse conhecimento a respeito de Jesus, para que nós possamos proclamar na nossa fé como Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, o grande Senhor da nossa vida. E quando a gente faz isso, nós vamos assumir responsabilidades. Pedro professou a fé, Jesus já diz, olha Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, já dá para Pedro missão. Darei para você a chave do reino, aquilo que você ligar será ligado, o que desligar será desligado. Também nós, quando a gente faz a experiência de Deus, o Senhor nos coloca também uma direção. Por isso é que nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor. E aí nós temos que pensar, se Jesus é o meu Senhor, como é que eu sirvo ao meu Senhor? Eu estou debaixo da lei do meu Senhor? Quando meu Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas, estou amando? Quando o Senhor diz, não tomar seu santo nome em vão, estou respeitando? Quando o Senhor diz, guardar domingos e festas de guarda, estou debaixo da lei do Senhor? Quando o Senhor diz, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, eu estou debaixo, eu sigo esse meu Senhor?
se eu digo que Ele é meu Senhor. Veja que a palavra de Deus, filhos amados, se confirma de uma forma muito bela na primeira leitura, que é uma profecia de Isaías. Deus fala aqui desse jovem Eliacim, é uma prefiguração daquele Pedro que nós vemos no Evangelho, e o Senhor Deus fala na profecia de Isaías, séculos antes desse momento entre Jesus e Pedro: eu vestirei com uma túnica, colocarei nele uma faixa, porei em suas mãos a tua autoridade, ele será pai dos habitantes de Jerusalém. O pai dos habitantes de Jerusalém, o líder, o primeiro Papa. Farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Séculos depois, Jesus diz: te darei a chave do reino dos céus, aquilo que você ligar será ligado. O primeiro Papa recebe essa missão de atender as pessoas em confissão, ligar e desligar o céu. Esse grande Cristo que faz isso, se manifesta também, a palavra se cumpre na segunda leitura de São Paulo aos Romanos, quando Paulo diz: quão impenetrável é o Senhor. Como a gente vai poder definir o Senhor? Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus pede no Evangelho: quem sou eu? É uma experiência pessoal de cada um. Paulo diz: é impossível definir. Se a gente conseguir compreender o Senhor, Ele deixa de ser o Senhor, porque Ele não cabe dentro de uma compreensão. Ele é o incompreensível, Ele é sempre para além, é mais. E aí Paulo sentencia dizendo assim: olha só, na verdade tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, a ele a glória e o poder para sempre. Tudo é ele, tudo é por ele, tudo é para ele, a ele glória e poder, honra para sempre. É por ele e para ele, nosso Senhor, Senhor dos céus e da terra, Senhor que vem ao nosso encontro, Senhor que se faz presente. E é interessante porque no dia que nós celebramos o catequista, Jesus termina o texto do Evangelho dizendo assim para os discípulos: não digam para ninguém que eu sou o Messias. Naquele dia, naquele tempo, o povo ainda não estava preparado para saber que Jesus era o Messias. Ainda havia essa confusão toda, por isso que Jesus faz primeiro essa pesquisa popular, esse ibope, para saber como é que ele está. E aí, quando ele descobre que as pessoas ainda estão muito confusas, ele pede para os discípulos não dizerem para ninguém que ele é o Messias, porque ainda não está na hora. Mas a orientação do Senhor hoje é outra. Por isso é que os catequistas são mais importantes do que nunca. A orientação de Jesus hoje é: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinai as coisas que eu ensinei. Por isso é que hoje rezamos para que mais leigos e leigas se unam nessa missão de anunciar Jesus em casa, anunciar na vizinhança, na comunidade, porque tudo é dele, tudo é com ele, tudo é para ele, a ele honra, poder e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Um segundinho de silêncio para você responder no seu coração: quem é Jesus para você? E nós dizemos juntos: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio,